Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Você que celebrou a palavra comigo ontem, vai continuar celebrando hoje. Se não celebrou ontem, acesse o programa de ontem, a palavra de ontem, vai ser com certeza construtivo para você. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ontem eu falei sobre estar em Cristo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu quero falar com você nesse versículo 2 que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Escute, não há possibilidade para que eu seja movido por esse Espírito de vida sem estar em Cristo. Porque o Espírito de vida emana de Cristo. A Bíblia diz que como Ele ressuscitou, pode ressuscitar a muitos. Fala de ressurgir na vida espiritual. Para quem estava morto debaixo de uma condenação, que agora não está mais, porque está em Cristo. Então a condenação perdeu a validade. Por quê? Porque eu cumpri a pena? Não. A condenação sobre mim não perdeu a validade porque eu cumpri a pena, mas porque Cristo pagou, cumpriu a pena por mim. Na revelação dada a Isaías, no capítulo 53, diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, o Senhor Jesus. Então Ele pagou o castigo que era meu e seu. E porque pagou, Ele libera sobre mim e você a paz. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Não, Deus não estava cego acerca do pecado do mundo. E por saber do pecado do mundo, se humanizou, recebeu o nome de Jesus, o Verbo eterno, para padecer condenação por mim e por você. Então, Ele pagou, a salvação tem um preço. Embora na palavra é uma realidade, ela não custa nada para mim, mas custou para alguém. Alguém pagou o preço. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas espera aí, pela graça sois salvos, certo? É uma operação da graça divina. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então eu sou salvo pela graça divina, mas por meio da fé. Fé em quê? Crer no sacrifício de Cristo, no sacrifício vicário. Ele assumiu o meu e o seu lugar e o pecado de todo mundo. É por isso que o homem que estava na desgraça do pecado, ou que está, pode sair debaixo do jugo do pecado. Como? Crendo no sacrifício de Jesus Cristo e declarando ao Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. A Bíblia diz, quando Paulo escreve, se não me engano, aos Romanos, se com a tua boca, se você no seu coração crer, e se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. E aqui está dizendo, em Romanos 8:2, que a lei do Espírito de vida. Então a lei aqui é para condenar o pecado, não para condenar o homem. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus condena o pecado.
não o homem. Esta lei do Espírito de vida liberta, tira o homem do pecado. Você já leu na Bíblia, se não me engano, João declara que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, por conseguinte vive em pecado, e alguém que crê em Cristo é retirado do pecado, essa pessoa foi retirada do sistema mundano. Daí dizer-se sair do mundo, no sentido de não estar mais envolvido com ele. E o mundo precisa sair de mim. Quando saio do mundo, eu proclamo a minha salvação. Mas quando o mundo sai de mim, você já ouviu isso? Eu proclamo a minha santificação. Cada dia, com menos resquícios do mundo e cada dia mais cheio da glória de Deus. Ninguém recebe isso ou vive isso se não for pelo Espírito Santo. Impossível. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não existe probabilidade alguma dessa lei do Espírito de vida agir fora de Cristo, porque ela é inerente ao Senhor Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo, é só em Cristo que eu toco nesta libertação. Esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou, me arrancou, me tirou. Esta é a lei da remissão dos pecados, da compra do mercado de escravo do pecado. Foi dali que o Senhor nos resgatou. Eu não sei se você sabe, mas no tempo de Cristo, o preço de um escravo era cotado a 30 peças de prata. E foi exatamente o que o doido do Judas recebeu para entregar a Cristo aos seus, aqueles que iriam prendê-lo, aos seus algozes. Ele recebeu 30 peças de prata, que era o preço de um escravo no mercado de escravos, de um bom escravo. Pedro, escrevendo, disse que não foi com prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E quando eu recebo a Cristo, e quando a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus opera em mim, eu sou livre da lei do pecado e da morte. Escute, ninguém se liberta da lei do pecado e da morte para se oferecer à lei do Espírito de vida. Não há probabilidade, é nula a probabilidade de alguém conseguir soltar-se da lei do pecado e da morte por conta própria. É preciso que haja uma operação sobrenatural salvadora do Cristo, chamado Jesus, o enviado, o ungido, o Messias. Então, só quando a lei do Espírito de vida em Cristo opera na pessoa, esta pessoa consegue ser livre da lei do pecado e da morte. E para ter a lei do Espírito de vida precisa estar em Cristo. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Daí o fato de muitas pessoas não conseguirem se libertar da lei do pecado e da morte. Faz um esforço, faz um empenho, diz que vai parar com isso, parar com aquilo, mas não consegue. Para por um tempo, cessa por um tempo, interrompe por um tempo, mas depois volta. Por quê? Porque não está em operação na vida desta pessoa a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Existem coisas que você pode se fixar e mentalizar e dizer: não vou fazer mais isso, eu não fizer fazer. Mas as coisas substanciais que dizem respeito à vida de salvação e de libertação do pecado, só o sangue de Jesus Cristo para operar isso. Eu quero lhe dizer que não há limitação para o poder salvador de Cristo.
Ele pode tirar qualquer pessoa submersa na lama do pecado, envolvida em qualquer movediço do pecado, o Senhor tira. Se você agora clamar pelo poder do sangue de Jesus por socorro, esta lei do Espírito de Cristo vai começar a operar na sua vida para que você se envolva com Cristo, para que ela tenha uma operação poderosa em você. Abra teu coração para Jesus. Eu já abri, então abra mais. Seja regido pela lei do Espírito de vida em Cristo. Esteja, não apenas seja, mas esteja para sempre livre da lei do pecado e da morte. Um abraço, a paz do Senhor Jesus.